Seja bem-vindo ao canal e-audiolivro. Explore o melhor da literatura na plataforma Odyssey. Nossos audiolivros contam com narrações envolventes e produção de alta qualidade. Conto: O Manipulador, de Ray Bradbury. O Sr. Benedict saiu de sua pequena casa e ficou parado junto à entrada, timidamente sob o sol, sentindo-se inferior a todas as pessoas. Um cachorrinho passou e olhou para ele, e os olhos do animal eram tão vivos e inteligentes que o Sr. Benedict não aguentou encará-lo. Então uma criança se aproximou e ficou olhando através das grades de ferro do portão, observando atentamente os jardins do cemitério junto à capela, e o Sr. Benedict estremeceu um pouco diante da tranquila e paciente curiosidade do garoto. "Você é o agente funerário?" perguntou o menino. Intimidado e ensimesmado, Benedict nada disse. "Você é o dono da capela?" voltou o garoto a falar. "Sim", murmurou o Sr. Benedict. "E do necrotério também?" "Sim", respondeu Benedict com esforço. "E dos jardins e dos túmulos e das pedras?" prosseguiu a criança. "Sim." Desta vez Benedict falou com orgulho. Era verdade. E realmente curioso. Tinha sido um golpe de sorte, como acontece por vezes em negócios, e assim mantinha suas noites com uma ocupação interessante, o que vinha fazendo há anos e anos. No começo, ele havia arrumado a capela e o pátio em volta e algumas sepulturas cobertas de musgos verdes, quando alguns adeptos batistas tinham chegado à cidade. Então erigiu por sua conta um belo e pequeno necrotério, em estilo gótico, naturalmente, e recoberto de eras. Na parte dos fundos construíra, então, uma pequena casa para sua moradia. Morrer aos cuidados do Sr. Benedict era muito conveniente. Ele se encarregava de transportar o corpo, tirando-o da residência e levando-o para o necrotério com o mínimo de perturbação e o máximo de cuidados. Dispensava o sistemático cortejo funerário. Redigia o necrológio e o fazia publicar nos jornais, e também se encarregava de transladar os restos do morto da capela para o fundo da sepultura. Tudo muito bem organizado e empregando os preservativos específicos necessários. O garoto continuava a fitar o Sr. Benedict, que começou a sentir-se como uma vela soprada pelo vento. Sentia-se tão inferior, tão minimizado diante de qualquer ser que tivesse vida e se movimentasse. Vinha-lhe uma melancolia culpada. Por isso estava sempre concordando com as pessoas, jamais ousando discutir ou negar qualquer coisa. Qualquer pessoa que encontrasse o Sr. Benedict na rua perceberia, logo que ele estava examinando detidamente as suas narinas, as suas orelhas, a raiz de seus cabelos. Os olhos do homenzinho eram miúdos e tímidos, e jamais fitavam francamente o interlocutor. Quando alguém lhe estendia a mão, ele a segurava como se fosse uma joia, uma dádiva preciosa, e diante de qualquer opinião repetia: "Tem absoluta razão, indiscutivelmente certo." Só que, conversando com ele, logo se percebia que nenhuma palavra tinha sido ouvida por aquele homem esquisito. E lá estava ele, à entrada de sua casinhola, dizendo por fim: "Você é uma criança encantadora." Encarava o menino com medo que esse não gostasse dele. Em seguida, o Sr. Benedict desceu os degraus e saiu pelo portão de ferro sem olhar para trás onde ficava o prédio do necrotério. Guardou esse prazer para mais tarde. Era muito importante, em sua opinião, que as coisas seguissem uma correta cronologia. Não valia a pena pensar antecipadamente na alegria de encontrar aqueles cadáveres sobre o mármore aguardando o tratamento cuidadoso que ele sabia dar. Não. Melhor seria deixar passar devidamente a rotina diária. Ele não gostava de precipitar nenhum acontecimento. Sabia bem onde devia ir para provocar a própria ira. Metade do dia era gasto em peregrinação, de um lugar para outro, percorrendo a pequena cidade, permitindo que a superioridade dos habitantes o subjugasse, deixando que seu complexo de inferioridade o aniquilasse por dentro, o fizesse transpirar, o coração disparar em arritmia e o cérebro latejar de desespero. Encontrou o Sr. Rogers, o farmacêutico com quem manteve uma conversa arrastada e insípida pela manhã. E guardou, atentamente na memória, todos os pequenos insultos, zombarias e insinuações malignas que o droguista lhe atirou como flechas envenenadas. O Sr. Rogers sempre tinha alguma coisa muito depreciativa a dizer sobre os agentes funerários. E ria da última anedota sobre o assunto, concluindo sempre: pois é, Benedict, e entrou numa fria. Numa fria, repetiu Benedict sem entender, mas rindo forçado. Na rua, encontrou o Sr. Stuyvesant, o empreiteiro, que olhou ostensivamente para o relógio indicando que não iria perder muito tempo com o insignificante homenzinho, mas fazendo hora antes de algum compromisso. "Olá, Benedict.
falou com voz retumbante. Como vão os negócios? Aposto que você está agarrado à profissão com unhas e dentes. Eu disse unhas e dentes. Ah, entendeu? Sim, sim, concordou Benedite vagamente. E os seus negócios, como vão, senhor Stuyvesa? O outro, retribuindo o aperto de mão do agente funerário, riu. Oh! Mas como a sua mão é fria! Meu velho, que é isso? Andou apertando a mão de seus fregueses. Ou então esteve embalsamando alguma mulher frígida. Ouviu esta? Até que é boa, compreendeu? Ah! É muito boa! O homem ria com estardalhaço, batendo nas costas de Benedite, que concordou sem muita convicção. É boa, é boa. Até logo, então. E assim continuou andando, e encontrando gente que o evitava, ou se afastava logo, como se ele fosse um poço de água contaminada, em que ninguém queria mergulhar. Mas jogavam pedrinhas nesse poço. E como ele não reagisse nem protestasse, passaram dos seixos, mais ou menos inofensivos, às pedras maiores, aos tijolos e aos pedregulhos de ofensas pesadas. Mas o senhor Benedite era um poço sem fundo, sem repercussão. Não revidava nunca. À medida em que o dia ia passando, ele foi ficando mais e mais enfurecido, por dentro, ainda mais indefeso. Mas prosseguiu, parando em cada estabelecimento e mantendo diálogos rápidos, ouvindo mais provocações e odiando-se, sempre num crescendo, com um prazer masoquista. Mas o que lhe dava forças e incentivo para continuar na estranha e mortificante peregrinação era a perspectiva maravilhosa da noite agradável que iria ter. E por isso, impunha-se mais e mais, aquela prática inusitada de enfrentar os vaidosos habitantes da cidade, reverenciando diante de suas instigações impiedosas e segurando-lhe as mãos como se fossem alfenis, e não esperando mais do que ser desdenhado. Ah! Cá está você, meu carniceiro, disse o senhor Flinger, dono da confeitaria. E como vão os negócios? Os miúdos e os ossos? Ah! E a sensação se ampliava, inferiorizando-o cada vez mais. Quando finalmente escutou um insulto bem pesado, e consultando o relógio, sentiu que estava na hora, disparou rapidamente de volta para casa. Ele sentiu que estava em condições. Pronto para trabalhar, pronto para cumprir o seu dever, e para ter um pouco de satisfação e alegria. A pior parte do dia havia passado, agora viria o melhor. E subiu correndo os degraus da entrada do necrotério. O ambiente lembrava uma paisagem nevada. Lençóis brancos cobriam as formas mortas, delineando-as, como cadeias de montanhas de curvas suaves, na penumbra. A porta foi aberta. O senhor Benedite parou no portal, sua figura delineada por sombras, e a luz que vinha de fora tinha qualquer coisa de dramática. Ergueu uma mão com altivez numa saudação geral, enquanto a outra continuou agarrando rigidamente a maçaneta. O manipulador das marionetes estava de volta. Benedite ficou parado no centro exato de seu palco. Em sua mente talvez ouvisse até os aplausos e, sem se mover, baixou majestosamente a cabeça, como se agradecesse sinceramente a ovação imaginária. Então, despiu lentamente o paletó, pendurou-o no cabide, apanhou um avental limpo, vestiu, abotoou os punhos com naturalidade profissional, lavou bem as mãos, enquanto passeava a olhar pelos seus amigos ali presentes. A semana tinha sido próspera. Havia razoável número de restos preciosos sob os lençóis naquela sala. Diante deles, o senhor Benedite sentiu que crescia e ficava acima de todos. Tal como Alice no País das Maravilhas, disse consigo mesmo, crescendo, cada vez mais a curiosidade crescendo também. Abriu e fechou as mãos, exercitando os dedos como os artistas e os médicos operadores. Jamais conseguirá vencer a sensação inicial de incredulidade que o assaltava quando entrava na câmara mortuária. Ficava atônito e deslumbrado ao compenetrar-se de que ali era ele o senhor de todos, ali fazia o que queria com as pessoas que, compulsoriamente, eram submissas e cooperativas. Não podiam evitá-lo, nem virar-lhe as costas, nem fugir. E, como das outras vezes, Benedite sentiu-se realizado, altivo e crescendo como Alice, ficando tão elevado que a sua cabeça bateria no teto. Começou a caminhar entre as mesas em que estavam os corpos cobertos por lençóis. A sensação que tinha era de que estava satisfeito, bem disposto, como alguém que volta para casa depois de um bom espetáculo de arte, seguro de si. Sentia-se como um homem muito atraente para quem todos olham com inveja. Sentia-se forte e poderoso, magnífico como um herói cinematográfico, de voz aveludada e dominadora, temido a uma simples ameaça de erguer as sobrancelhas. Muitas vezes, ao voltar do cinema, aquela sensação ilusória o acompanhava até em casa, até pegar no sono. Eram as únicas ocasiões em que se sentia grandioso, quando assistia a um filme épico e ali em seu necrotério.
Transitou entre as fileiras de mesas, lendo os nomes nas etiquetas. Senhora Walters, Sr. Smith, Senhorita Brown, Sr. Andrews. Boa noite para todos vocês. Ah, como vai? Como está hoje, senhora? Shelmumond? E para ter a resposta, levantou a ponta do lençol, como quem procura uma criança debaixo da cama. Mas está com um aspecto excelente, minha cara. Enquanto viva, a senhora Shelmumond jamais falará com Benedict. Sempre passará por ele à distância, como se fosse uma estátua, um monumento sobre rodinhas de patins, deslizando com elegância e numa pose imperturbável. Minha querida senhora Shelmumond, começou Benedict, sentando-se numa cadeira perto do corpo e examinando a pele da morta através de uma poderosa lente. Será que a senhora está ciente de que há uma certa condição problemática no teor sebáceo de seus poros? Em vida, a senhora era um tanto macilenta, problemas epidérmicos, excesso de oleosidade, celulite, poros muito abertos. Tudo isso por causa da dieta muito rica, senhora Shelmumond, aí está. Tortas, bolos, doces e cremes. E a senhora sempre se orgulhou tanto da sua capacidade cerebral, e eu me sentia como um inseto debaixo do seu pé. No entanto, a senhora mantinha o seu cérebro à custa de pudins, geleias, sorvetes, limonadas, e tão superior a mim, que agora, eis o que vai acontecer. E começou uma intervenção bem feita. Cortou um tampo do couro cabeludo da morta, separou os ossos do crânio e retirou os miolos. Então preparou uma quantidade de creme com açúcar de confeiteiro e encheu com isso a cavidade craniana, acrescentando confeitos coloridos e fondant rosa claro. Com a seriga de confeitar, escreveu cuidadosamente: tenha doces sonhos. Recolocou o tampo, prendeu com pontos cirúrgicos, disfarçou o talho com cera e pó rosado e exclamou satisfeito: pronto. Aí está. E caminhou para a mesa seguinte. Olá, Sr. Wren, como está? E então? Como vão os argumentos sobre preconceito? O senhor, o mais ferrenho racista, branco como um lençol limpo, puro como um lírio. Sr. Wren, que odiava negros, detestava judeus, e as minorias. As minorias, Sr. Wren, as minorias, lembra? E retirou o lençol descobrindo a fisionomia do morto, com os olhos vidrados e abertos em direção ao teto. Pois olhe bem para um membro da minoria, Sr. Wren. Olhe para mim. Da minoria dos inferiores, daqueles que não ousam levantar a voz para ninguém, os medrosos, os insignificantes, os camundongos. Sabe o que vou fazer com o senhor, Sr. Wren? Primeiro vamos retirar todo o seu sangue, meu intolerável amigo, e retirou cuidadosamente o sangue das veias do defunto. Agora, vejamos. Vamos injetar em você pouco de fluido para embalsamar, chamemos assim. O falecido Sr. Wren, de pele muito branca, deitado sobre a mesa de mármore, e o fluido começando a correr em suas veias. Aos poucos toda a superfície epidérmica foi escurecendo, escurecendo até se tornar negra, negra como a noite. É que, o fluido para embalsamar que Benedict injetara era tinta preta. O encarregado do necrotério passou ao cadáver seguinte. Oh! Olá! Sr. Edmund Worth. Que belo físico tem o senhor, Sr. Worth. Robusto, musculoso, estrutura óssea perfeita, ombros largos, tórax possante. As mulheres perdiam a fala quando ele passava, e os homens o fitavam com inveja, desejando que fosse possível tomar aquele corpo emprestado por uma noite, a fim de surpreender agradavelmente as suas mulheres. Mas o corpo de Worth era dele, só, e só ele podia usá-lo para os prazeres que sempre constituem assunto de interesse dos lascivos. Benedict contemplou com prazer o belo físico do morto, e por uns instantes, memórias muito antigas vieram à tona. Certa vez, Benedict tentará acrescentar alguns centímetros à sua insignificante estatura e resolvera pendurar-se pelo pescoço inutilmente. Para combater a palidez da sua cútis resolvera, em outra ocasião, ficar exposto ao sol por muitas horas, mas o resultado foi uma intermação, queimadura de primeiro grau e a pele coberta de bolhas, descascando-se mais tarde horrivelmente e ficando mais sensível e avermelhada, ainda mais desagradável ao olhar. E que fazer para modificar aqueles olhinhos apertados através dos quais enxergava o mundo? Olhos miúdos e baços, e a boca reta e inexpressiva. Qualquer um pode tornar a pintar uma casa, queimar coisas velhas, mudar-se dos cortiços, repudiar a própria mãe, comprar roupas novas, adquirir bens e automóveis, ganhar dinheiro. Enfim, alterar todos os componentes externos trocando velhos por novos. Mas o que fazer quando se é apanhado, inexoravelmente, como um pedaço de queijo entre os dentes de uma ratazana?
Suas próprias condições físicas o haviam impedido de ingressar naquela esfera vivencial em que os homens beliscam as mulheres e lhes beijam as bocas, apertam as mãos dos amigos e oferecem charutos. Pensando assim, o Sr. Benedict contemplava o belo corpo de Edmund Worth. Decapitou então o defunto, cortou cuidadosamente a cabeça de Worth e colocou-a sobre um travesseiro de cetim, olhando para cima, dentro de um esquife, e então encheu o espaço restante com tijolos para completar os 80 e tantos quilos de peso. Com travesseiros vestidos em camisa e paletó, recompôs o resto do corpo e encostou a cabeça decepada, cobrindo tudo com um pedaço de veludo azul. Conseguiu a ilusão perfeita. Carregou então o corpo sem cabeça para uma das gavetas da geladeira do necrotério. Quando eu morrer, deixarei ordens expressas, Sr. Worth, para que a minha cabeça seja ligada ao seu esplêndido corpo e assim serei enterrado. Até lá, terei conseguido um assistente capaz que prometa fazer isso para mim. Por dinheiro, ele fará esta profanação. Já que não consegui um corpo digno de amar em vida, pelo menos na morte, espero ter este privilégio. E será graças ao Sr. Worth. E fechou a tampa do esquife de Edmund Worth. Na cidade, todos estavam adotando o hábito de realizar os serviços religiosos diante do caixão fechado que a seguir era enterrado sem maiores complicações, e isto proporcionava ao Sr. Benedict muitas oportunidades de dar expansão às suas anomalias mentais sobre os restos mortais de seus infelizes e indefesos clientes. Alguns ele colocava dentro do caixão de cabeça para baixo, ou em poses ou situações obscenas. Benedict se deliciava com os requintes que conseguia executar, como, por exemplo, aconteceu com um grupo de conhecidas mexeriqueiras solteironas que morreram na mesma ocasião num desastre de automóvel, quando se dirigiam a um chá. As referidas mulheres estavam sempre de cabeças encostadas, comentando sobre a vida alheia. Os acompanhantes do funeral jamais poderiam supor, porém, já que os 3 esquifes estavam trancados, que o encarregado do necrotério as colocará, como em vida, juntas no mesmo caixão, as cabeças unidas, congelando-as em eterna conspiração. Os outros 2 esquifes foram cheios de pedrinhas, cascalhos e chumaços de algodão. Foi um belo trabalho aquele. E os acompanhantes choravam comentando: coitadas. Estas 3 eram inseparáveis, só a morte as separou. Sim, sim, concordou Benedict, escondendo o riso no lenço com que enxugava pretensas lágrimas. Em cumprimento ao seu rigoroso senso de justiça, Benedict resolveu enterrar um abastado capitalista inteiramente despido. E um defunto muito pobre foi por ele trajado com roupas finíssimas, com moedas de ouro em lugar de botões, e uma moeda de $20 ouro em cada órbita. O corpo de um advogado que foi parar em suas mãos foi por ele cremado, e o caixão, que recebeu os serviços religiosos e foi enterrado no jazigo perpétuo, continha o corpo de um gato do mato que Benedict apanhara numa armadilha, lá nas matas, especialmente para esse fim. Por ocasião de um outro serviço executado por Benedict, os restos mortais de uma velha donzela sofreram a afronta diabólica da imaginação doente do homenzinho. Sob as sedas preguiadas do recatado traje da morta, ele colocou partes que mutilara de um cadáver masculino para que fossem enterradas com ela. E assim ela desceu ao túmulo, insultada pelos frios órgãos, violada por mãos geladas e invisíveis. De algum modo, em seu rosto sem vida, ficou marcada uma expressão de pânico e de revolta. E assim, o Sr. Benedict foi passando de uma mesa a outra em sua câmara mortuária, naquele fim de tarde, falando às formas cobertas de lençol, contando-lhes seus segredos, fazendo confidências. O último defunto daquele dia era o velho Merivale Bleach, vítima de ataques cardíacos. Merivale tinha sido trazido ali como morto outras vezes, mas conseguirá sair do estado mórbido a tempo de escapar a um enterramento com vida. Benedict levantou cautelosamente e com receio o lençol que cobria o rosto do velho, e percebeu que as pálpebras tremeram levemente. Oh! Exclamou desanimado. Por baixo do lençol, veio a voz débil do ancião num esforço. Ei! Você Benedict se encostou numa das mesas de mármore, transpirando e tremendo, subitamente, assustado. Tire-me daqui! Pediu a voz abafada de Merivale Bleach. Você está vivo! Exclamou Benedict, largando a ponta do lençol. Estou. Oh! As coisas terríveis que eu vi e ouvi aqui nesta câmara! Exclamou o velho com voz trêmula e revirando os olhos. Eu aqui deitado, impossibilitado de me mover, ouvindo você descrever os horrores que já fez e pretende fazer. Você! Monstro! Demônio! Ser maligno! Perverso e pervertido, anormal! Tire-me daqui! Vou contar ao delegado e ao prefeito, a todo mundo. Oh! Vampiro, bruxo! Demônio! Sádico, depravado.
Espere só até eu sair daqui. Tire-me desta mesa gelada. E o velho tremia indignado. Não, respondeu Benedite caindo de joelhos. Oh! Ser indigno e abjeto. As palavras do ancião vinham em soluços e tremores. E pensar que isto se vem processando aqui há anos e anos e ninguém sabia. As indignidades que você tem feito aos nossos mortos. Oh! Monstro, monstro! Não, não! Dizia Benedite tentando levantar-se e escorregando novamente no chão de ladrilhos, descontrolado pelo medo. As coisas que você disse, acusou o velho com repugnância, e as coisas que você fez. Perdão, murmurou Benedite. Merrivel Bleach tentou levantar-se da mesa de mármore, mas Benedite, que conseguirá recuperar o controle, o segurou, impedindo-o de mover-se, dizendo: Não, não, largue-me. Gritou o velho. Não. Repetiu Benedite, indo ao armário do lado e pegando uma agulha hipodérmica e injetando um líquido no braço do ancião. Vocês! Disse o velho dirigindo-se às figuras cobertas por lençóis brancos, tentando debater-se. Ajudem-me! Socorro! Tentou gritar, mas sua voz saía fraca e quase inaudível, e seus olhos aflitos se voltaram para a janela que dava para o pátio, onde havia as sepulturas. Vocês aí também, debaixo das lápides, escutem, ajudem-me. Com o corpo exausto, caído sobre o mármore frio, a boca espumando, os olhos vidrados, Bleach sabia que agora estava morrendo. Continuou a balbuciar. Vejam o que ele acaba de fazer comigo, e o que fez com vocês e com tantos e tantos outros. Foi demais e já durou muito tempo. Temos de impedi-lo, para que não faça mais nada a ninguém. Não ultrajará mais nenhuma pessoa a ele. A voz estava mais fraca, o velho passou a língua nos lábios espumantes. Temos de fazer alguma coisa. Benedite, agora de pé, perturbado, repetia. Eles não vão fazer coisa alguma. Não podem, não podem. Saiam de suas covas. Voltou Merrivel a falar num último sopro de energia. Ajudem-me. Agora, amanhã, breve e logo. Venham, venham e acabem com ele, com este demônio. E lágrimas de desespero rolaram dos olhos cansados. Que idiotas, falou Benedite. Estão morrendo e continuam idiotas. Vamos, morra logo. Continuou, fitando os olhos arregalados do velho moribundo, depressa. Levantem-se todos, disse o pobre Bleach. Levantem-se e ajudem-me. Cale-se, por favor, não quero mais ouvir isso. De repente, Benedite notou a escuridão à sua volta. Era noite. O ancião agonizante estremecia sob o lençol, ficando cada vez mais fraco. Finalmente, num quase sorriso, falou. Todos sofreram horrores em suas mãos ultrajantes. Homem indigno, mas esta noite haverá desforra. Eles farão alguma coisa. E Merrivel Bleach morreu. Contam os moradores do lugar que houve uma explosão, sentiram odores estranhos emanando do campo mortuário. Foi seguida de várias outras explosões e muita confusão. Parecia uma revolta violenta, louca. Viram raios e lampejos luminosos e uma espécie de chuva. Os sinos da capela badalaram alucinadamente, sacudindo o campanário. Pedras rolaram e objetos eram lançados no espaço por mãos invisíveis. Houve correria e pânico. As luzes do necrotério estavam todas acesas, e o povo viu sombras entrando e saindo em movimentos descontrolados e atabalhoados. Vidraças se partiram e portas caíram das dobradiças. As folhas das árvores eram arrancadas e voavam com o vento. O portão de ferro batia desesperadamente, e não se sabe como, um retrato do Sr. Benedite passou rolando, levado pelo vento. De repente, as luzes se apagaram e ouviu-se um grito lancinante, horrível, torturado, que só podia vir da garganta do próprio Sr. Benedite. E, a seguir, silêncio absoluto. Só no dia seguinte o povo entrou na câmara mortuária. Examinaram tudo e passaram à capela, e então foram até o pequeno cemitério. E o que encontraram por toda parte foi sangue. Uma vasta quantidade de sangue, respingando tudo, para onde quer que se olhasse. Como se dos céus houvesse caído uma chuva hematoide durante a noite. E nem sinal do Sr. Benedite. Onde será que ele pode estar? Como é que vamos saber? E todos pareciam confusos, perturbados pela violência evidenciada nas paredes e coisas ensanguentadas. E então, tiveram a resposta. Caminharam por entre as fileiras de túmulos, sob a sombra das árvores, entre as lápides de inscrições antigas e meio desbotadas. Os pássaros não cantavam naqueles galhos e a claridade do sol se insinuava em raios tímidos através da folhagem espessa, deixando passar apenas uma tênue claridade e tornando o ambiente dramático, teatral. Pararam diante de um dos túmulos e, espantados, exclamaram: Ei! Olhem aqui!
Os outros acorreram, curiosos, e todos se curvaram sobre a pedra encardida e escura, coberta parcialmente pelo limo, e gritaram estupefatos: vejam isso! Na pedra, recém-gravado por mãos fracas, nervosas e apressadas, na verdade a inscrição, parecia ter sido feita à unha, recentemente, estava o nome: Sr. Benedite, ei, venham ver aqui! Chamou outra pessoa diante de outra lápide, e todos correram para olhar e começaram a reparar. Veja! Nesta aqui também, e nesta, e naquela outra. E o grupo todo começou a inspecionar nervosamente e a confirmar. Em cada uma e em todas as pedras tumulares, gravadas com as unhas, estavam as mesmas letras, e o mesmo nome: Sr. Benedite, e as pessoas presentes estavam atônitas. Não sabiam o que pensar ou dizer. Mas, isto não é possível. Protestou alguém. Ele não poderia ser enterrado em todas as covas ao mesmo tempo. E ficaram parados, confusos, por um longo tempo. Instintivamente, se entreolhavam nervosos. Havia o mais completo silêncio, e as árvores ensombravam o ambiente. Todos esperavam uma resposta àquela frase. E um dos presentes, com voz insegura, arriscou dizer: será que não? Fim do conto. Contribua com o canal para que possamos continuar produzindo audiolivros. Doe em livepix.gg/eaudiolivro.